Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou continuar ensinando sobre o cronograma de redes, entretanto com o uso de outra técnica que é a chamada técnica de blocos. Na última aula a gente aprendeu sobre a técnica de setas, também conhecida como método PERT-CPM, que é uma técnica muito utilizada para projetos complexos. E a técnica de blocos também ela traz uma série de informações. Então eu vou apresentar para vocês os aspectos iniciais dessa técnica e partir para os exemplos práticos para que vocês aprendam a elaborar. Bom, diferente da técnica de setas, que a gente tem interligação de eventos a partir de setas e as setas representam as atividades, aqui as atividades são interligadas pelas setas. Então, a gente tem que ir nesses blocos que tem as atividades. Além disso, a gente sempre tem que representar também o início e o fim do cronograma, só que a gente pode representar a partir de barras verticais, que eu coloquei aqui, assim como a gente pode representar a partir de blocos. Além disso, dentro dos blocos das atividades, a gente não tem simplesmente o nome da atividade. A gente tem a atividade, a duração, as datas e as folgas. Então, a gente tem uma série de informações que eu vou ensinar cada uma delas. No primeiro retângulo, a gente tem o nome da atividade, que continua sendo representado por ordem alfabética, A, B, C, D, para justamente também evitar que o seu cronograma fique muito poluído, com uma série de detalhamentos sobre a atividade, se é um lançamento concreto ou alguma outra atividade. No retângulo ao lado, a gente tem a duração das atividades, que a gente já aprendeu. Abaixo, a gente tem o PDI, que é a primeira data de início da atividade, que nem o próprio nome já fala, é a primeira data no qual a atividade vai poder iniciar, logo depois da execução de todas as suas antecessoras, e se ela não tiver antecessora, logo depois do início do seu projeto. A gente tem o PDT, que é a primeira data de término, que é a primeira data na qual uma atividade vai poder terminar, ou seja, se a gente cumprir a primeira data de início corretamente e cumprir a duração prevista. Ou seja, o PDT vai ser o PDI mais a duração. O UDT é a última data de término da atividade em questão, ou seja, a última atividade, de fato, que a atividade vai poder terminar sem prejudicar o seu projeto. E o UDI, de forma similar, é a última data de início, ou seja, a última data no qual a atividade vai poder começar sem prejudicar as demais datas e, consequentemente, o término do seu projeto. Ou seja, o UDI vai ser a última data de término menos a duração. A gente tem também o conceito das folgas, que a gente tem o FT, que é a folga total, que é o tempo em que uma atividade vai poder atrasar sem prejudicar o seu projeto, ou seja, vai ser a diferença entre a última data de início e a primeira data de início. E além disso, a gente tem a folga livre, é o tempo que uma atividade vai poder atrasar sem afetar a primeira data de início das atividades sucessoras. Então, o FL vai ser a primeira data de início da atividade sucessora menos a primeira data de término da sua atividade em questão. Então, agora eu vou começar com alguns exemplos para auxiliar. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, em que eu tenho 3 atividades ABC, em que A não tem predecessora, B depende de A e C depende de B. Então, eu vou marcar aqui o início do meu projeto. Então, eu tenho a atividade A, terminei ela. Eu tenho a atividade B, terminei essa atividade. Eu tenho C, e finalizado, eu tenho o fim do meu projeto em questão. Aqui, lembrando que eu não estou mostrando durações nem nada, porque eu vou mostrar detalhadamente mais para frente o passo a passo. Agora, um outro exemplo, agora com 4 atividades, que A não tem predecessora, B e C tem A como predecessora e D tem B e C como predecessora. Então, novamente, eu vou apresentar o início, depois eu tenho a atividade A, depois eu tenho as atividades B e C, que podem ser executadas em paralelo, e ambas dependem de A. Então, aqui a importância das setas, mostrando a dependência com A. E D vai depender de B e de C. Então, novamente, as setas mostrando a importância, né, e a dependência das atividades. E finalizado isso, eu tenho o fim do meu projeto. Agora eu vou para o exemplo prático, em que eu vou introduzir as durações, as datas e as folgas. Aqui eu tenho 5 atividades, em que eu vou colocar essa tabela do lado a todo momento para a gente ir acompanhando passo a passo. Bom, primeiro eu vou começar desenhando, de fato, o meu cronograma. Vou colocar aqui as barras verticais de início e de fim, e vou fazer os blocos completos das minhas atividades, em que eu vou sempre me lembrar que eu vou ter que colocar o nome da atividade, a duração, primeira data de início, primeira data de término, o DI, o DT e as folgas. Então, que nem eu vejo na tabela que A não tem predecessora, B e C dependem de A, D depende de B e de C, e E depende de D. Finalizado E, a gente tem o fim do nosso projeto.
Lembrando que, é claro, eu estou só dando exemplos mais práticos, a gente vai ter cronogramas bem complexos com muitas atividades, mas aqui é só para permitir mesmo um aprendizado. Então, eu já coloquei aqui inicialmente o nome das atividades, A, B, C, D e E. Agora, eu vou colocar as durações de acordo com a tabela. Então, eu vou colocar para 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou partir para a primeira data de início. A primeira atividade, como ela não tem antecessora, a primeira data de início é 0. Então, para a atividade B e C, 0 mais 1 vai ser 1. Então, 1 para B e 1 para C. 1 mais 2 é 3. Mais 1 mais 3 é 4. Qual o PDI que eu coloco para D? Eu vou colocar 4, porque depende de B e de C. Então, só vai iniciar se B e C tiverem, né, já iniciado. Então, 4 mais 3, 7. E 7 mais 4, 11, que é o término. Agora, eu vou colocar a primeira data de término, que vai ser a primeira data de início mais a duração. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. E 7 mais 4, 11. E agora, eu vou partir para as últimas datas, tanto de término quanto de início. Essas, de forma similar ao tempo mais tarde no cronograma de setas, eu vou começar da direita para a esquerda. Então, eu vou repetir a primeira data de término. Então, eu vou repetir o 11. E agora eu vou 11 menos 4, 7. E aqui eu vou repetir o 7. 7 menos 3, 4. Aí agora eu vou repetir o 4. 4 e 4. Eu sempre vou nessa ideia de repetir para a última data de término. Depois, 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. E aqui eu tenho 1 e 2. Qual que eu vou escolher? Sempre vai ser o menor. Então, 1. 1 menos 1, 0. Agora, a gente vai para as folgas. A folga total é, que nem eu falei, o tempo em que o máximo que você pode atrasar. Então, vai ser a diferença entre PDI e UDI. Então, 0 menos 0, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0. E 7 menos 7, 0. Lembrando que, por exemplo, se eu fizer 1 menos 2, matematicamente seria menos 1. Mas a gente vai continuar representando um positivo, ou seja, em módulo. Além disso, eu tenho a folga livre, que novamente, mesma ideia, da última data de término e última data de início, eu vou começar da direita para a esquerda. Ela então vai ser aqui, 11 menos 11, 0. E aqui agora, de forma um pouco diferente, lembra que a folga livre é o PDI da sucessora menos o PDT da atividade em questão. Então, vai ser sempre assim, 7 menos 7, 0. Aí aqui, 4 menos 3, 1. 4 menos 4, 0. E 1 menos 1, 0. Então, eu tinha até então, né, finalizado todas as informações. Agora eu vou entender um pouco sobre o caminho crítico. Caminho crítico, de forma similar ao cronograma de setas, em que lá a gente tem que o caminho crítico é onde o tempo mais cedo é igual ao tempo mais tarde, aqui é onde as folgas são 0. Então, o caminho crítico vai ser a atividade A, depois a atividade C, D e E. Esse caminho crítico, que nem eu já falei, ele em que são as atividades que a gente tem que priorizar, que se elas atrasarem vão comprometer muito, né, o término do meu projeto. Então, são essas que a gente tem que focar mais, que a gente vai focar mais tanto, né, com a equipe mesmo, quanto também a questão de recursos. E que agora eu deixo novamente um exercício para que vocês pratiquem um pouco. É o mesmo exercício do cronograma de setas, até bom, porque aí vocês vão conseguir comparar as diferenças entre os métodos e compreender um pouco mais. Então, assim que vocês finalizarem, vocês podem me mandar as respostas por qualquer uma das nossas redes sociais, que eu deixei aqui embaixo, que é o nosso Instagram, Facebook, site, ou até mesmo pelo YouTube, e-mail ou qualquer outra plataforma que vocês encontrarem. E se vocês precisarem de ajuda, quiser que eu corrija, eu estou à disposição. Então, eu agradeço muito, espero que vocês continuem acompanhando o conteúdo. Inscreva-se no canal e se você gostou do conteúdo, deixe seu like, porque vai ajudar muito a página, tá bom? Até mais!